em algo muito grave, que é muito importante a gente olhar, que é a violência contra a mulher. Aconteceu um caso em São Paulo, que é um daqueles casos absurdos que quando a gente abre a página do UOL e a gente olha essa notícia, a gente fica realmente horrorizado de ver a que ponto chega a violência de um homem contra uma mulher. Isso aconteceu perto da Marginal Tietê. Um homem atropelou e arrastou uma mulher no sábado de manhã. Ele foi preso ontem à noite em São Paulo, esse homem. Ela ficou presa debaixo do carro enquanto ele dirigia e foi vista por várias testemunhas na via expressa. Esse é o nome dele, a gente está vendo aí na tela, o Douglas Alves da Silva. Ele tem 26 anos e ele que foi o homem que atropelou e arrastou essa mulher, que tem a Tainara Souza Santos, que teve que amputar as duas pernas e que continua internada na UTI, mas não corre risco de morrer, segundo os advogados que trouxeram as últimas informações. Ela ficou presa debaixo do carro, tá aí, ó, ele atropelou ela. Aí depois tem a imagem, ela presa debaixo do carro e ele andando com o carro. E por isso, todo o sofrimento que ela teve e a necessidade de arrancar as duas pernas. A polícia está investigando o caso como uma tentativa de feminicídio. No momento da prisão, o agressor reagiu e tentou retirar a arma dos policiais e ele acabou sendo atingido por um tiro no braço. Mas, diferentemente da vítima, ele foi socorrido, passou bem e não tem nenhum risco de saúde neste momento. Nós estamos em contato e convidamos aqui a participar conosco a advogada especialista em gênero, a Maíra Cota, que já está conosco ao vivo, para falar de mais esse caso, que tem todas as características aí de um feminicídio, mas, claro, isso vai ser investigado. Olá, doutora Maíra, muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui mesmo, infelizmente, né, diante de situações tão horrorosas. Que a gente pode falar a respeito desse caso, né, pelo que a gente tem de informações até agora. Realmente, na sua análise, trata-se ou tem todo jeito aí de mais um feminicídio, uma tentativa de feminicídio? Com certeza, uma tentativa de feminicídio, tentativa só porque a vítima sobreviveu, mas definitivamente se trata de um crime que tem aí todas as características de uma violência perpetrada contra uma mulher por ser mulher, né? A violência que é feita, o descaso de seguir arrastando ela, tudo isso configura efetivamente assim, um caso muito de manual mesmo, né, de tentativa de feminicídio. Quais são Doutora Maíra, quais são as consequências? E aí, vamos só para a gente amarrar aqui do ponto de vista jurídico, Josias, dá licença. Quais são agora as consequências? Quais são os crimes que podem ser apontados a esse homem? Quantos anos de prisão, por exemplo? Ele foi preso ontem à noite, né? Ele vai ficar preso ou ele pode ser solto? Gostaria de saber quais são os caminhos jurídicos de proteção a essa vítima. Bom, ele pode responder em liberdade, dependendo de como seja a tipificação. É claro que vai ter aí todo um cuidado de minimamente, né, ter medidas protetivas em relação a essa vítima. Tem todos os direitos, né, de proteção aos acusados dentro do nosso sistema precisam seguir sendo observados. Quando um crime desse acontece, né, o Estado já perdeu a oportunidade de ter protegido essa mulher. A gente está fazendo aqui redução de danos, é importante, está bem estabelecido para que nas próximas vezes em que mulheres forem até a delegacia pedir medida protetiva, para que elas relatarem casos de violência que elas estejam sofrendo, a gente acreditar mais nessas mulheres, né? Dificilmente essa agressão foi a primeira, né? Um agressor, um feminicida, ele não começa a primeira agressão atropelando e arrastando uma mulher por metros até chegar na marginal, né? Ele começa de diversas formas, essa mulher tenta denunciar isso algumas vezes e não é ouvido, então assim, o Estado perdeu a oportunidade de proteger essa mulher, né? Agora já é tarde demais. E agora a gente tem as consequências
da punição que, para essa mulher que está no hospital, que vai perder as pernas, diz muito pouco. É claro que é importante ser feito, mas a gente precisa pensar na proteção efetiva dessas mulheres. A gente não quer punir feminicidas, a gente quer que feminicidas não consigam cometer seus atos de feminicídio, não tenham essa oportunidade, que as mulheres estejam protegidas antes que aconteça. E agora vai, assim, muito provavelmente ele vai responder por feminicídio, né? Esse, essa qualificadora do crime de homicídio. E aí, sabe, assim, é muito difícil prever quanto tempo ele vai ficar preso, quanto tempo a pena que vai ser. Isso aí tudo vai ser um processo que vai se seguir a partir de agora. Agora, doutora Maíra, como a senhora disse, nós estamos diante de um caso de mostruário, né? Um caso de manual de feminicídio. Agora, o fato de a vítima ter sobrevivido pode funcionar como atenuante para esse homicida? Isso pode. O que deve fazer o Ministério Público para obter uma condenação compatível com a gravidade desse crime? Ele responde por tentativa, né? Ele responde pela tentativa e não pelo crime consumado, que sim, reduz a pena, mas enfim, a gente não sabe também, né, todos os detalhes, se há outros tipos de crimes que podem ser enquadrados, dificilmente, né? Quase tudo vai ser, vai estar, vai fazer parte, né, do crime de feminicídio. Mas é importante que o Estado dê toda a proteção para essa mulher a partir de agora, né? E aproveitar a sua presença aqui para falar sobre um outro caso de violência contra a mulher que foi destaque nesse final de semana e está sendo muito falado nas redes sociais, que é o caso do chamado lá Calvo do Campari, né? Não sei se as pessoas lembram ou não desse episódio, desse influenciador digital que dá certos cursos, né? Para homens, para eles se darem bem na vida, para eles saberem lidar com mulheres. E que já foi alvo também de muitas críticas por parte de mulheres por conta do seu conteúdo. Bom, qual é a novidade em relação a isso? O Thiago Schutz, que se apresenta como coach de masculinidade e é conhecido como Calvo do Campari, ele foi preso em flagrante na madrugada de sexta-feira por violência doméstica e lesão corporal contra a namorada de 30 anos. Ele passou por uma audiência de custódia na manhã de sábado, em Salto, no interior de São Paulo, e foi liberada. A acusação é de tentativa de estupro e agressão à mulher, com chutes e tapas, segundo o boletim de ocorrência obtida pelo UOL. E o laudo pericial registra que ela sofreu múltiplas lesões corporais, com no mínimo 11 agressões na face e pelos membros superiores e inferiores, incluindo sinais de tentativa de defesa. Tem aí algumas versões que estão sendo dadas, inclusive pela defesa dela, de que ele queria fazer sexo oral nela, ela teria negado e aí ele teria tentado fazer à força e começou a quantidade de agressões contra a vítima. Esse é um episódio muito grave, né, e muito comum, não? Eu queria que a senhora analisasse para a gente esse episódio envolvendo o Thiago Schutz, e até o mesmo histórico de um homem como ele. Fabíola, eu inclusive achei muito acertado a gente tratar desses dois casos juntos aqui no programa, porque a gente tende a separar, existe um discurso que separa a misoginia nas redes, né, da violência nas ruas que as mulheres enfrentam, como se fossem fenômenos separados, como se a violência nas redes não tivesse impacto nenhum no dia a dia concreto, material ali das mulheres nas ruas, como se a violência nas redes não fosse real na vida das mulheres, né? E a gente vê que o Calvo do Campari, ele foi responsável por trazer, né, essa cultura red pill, incel para o Brasil. Ele ganhou seguidores no YouTube por conta disso, ele vive disso, promovendo essa misoginia, esse ódio verdadeiro, né, às mulheres. Isso tem consequências, né? Isso vira a violência das tentativas de feminicídio, das tentativas de estupro, das agressões. Tudo existe um lugar onde essa violência contra as mulheres é incentivada, alimentada, e é nas redes sociais. E a gente hoje vê um descaso das plataformas em
tratar desses conteúdos, banir esse tipo de conteúdo e responsabilizar seus criadores. Ao contrário, né? A gente vê os criadores sendo premiados, sendo incentivados, ganhando seguidores, alimentando essa misoginia nas redes, como se isso não fosse ter impacto nenhum, né? Então, isso é muito concreto, muito violento. A gente precisa começar a tratar seriamente esses conteúdos misóginos de promoção de violência contra as mulheres nas redes e relacioná-los com as casos de violência, as tentativas de feminicídio, as violências materiais que as mulheres também enfrentam. Muito obrigada por nos atender. Ela que está no meio de um congresso, parou para conversar aqui com o público do UOL de um caso muito importante. Seguimos aí juntas e de olho no combate a esse machismo, essa misoginia no nosso país. Até a próxima, Maíra. Camila, Josias, um abraço. Bom, a gente segue aqui no nosso All News, você sempre pode participar conosco, também comentar esses casos no nosso chat ou então no meu e-mail, fabulacidral@uol.com.br, para quem está conosco na TV, um intervalo. Mas a gente segue pelo YouTube, queria muito ouvir o Josias sobre esse caso, porque esse personagem aí, esse homem abusador, como a gente viu agora, acusado de abuso, né, sexual, acusado de violência contra a mulher, ele fazia cursos. Era um influenciador da masculinidade tóxica, como a gente acompanha. E agora, a comprovação de que ele fazia isso na prática e, por isso, detido. Né? Eu queria muito ouvir o Josias sobre esse caso. Vamos ao YouTube, vai lá, o UOL no YouTube que você segue nos acompanhando. Essa história está movimentando muito as redes sociais, Josias. O pessoal falou assim, 0 novidades. Quer dizer, era já esperado. E agora a comprovação. A própria desqualificação, né? O personagem, esse Thiago Schultz, se definia como coach, né? Se define como coach. Se você for analisar, Fabíola, coach é uma palavra que tem significado conhecido, significa cocheiro e conduz cavalos, né? Isso é uma expressão do tempo do onça, né? Agora, impressiona que pessoas que se dizem inteligentes se submetam a esse tipo de doutrinação, que pode ser ideológica, pode ser aqui uma doutrinação voltada para misoginia, agressão contra mulheres, né? Então, impressiona o fato de que nas redes sociais você encontra audiência para tudo, né? Personagens como esse, que utilizando essa expressão, essa definição de coach, um cocheiro, encontra pessoas que dão abrigo à sua pregação. Imagina-se que essa prática que ele demonstrou nesse caso específico, que o levou a ser preso, seja difundida por ele de forma frequente nas redes sociais, né? Então, é preciso tratar como criminoso, é preciso que as pessoas se deem conta de que uma pessoa assim não merece a caracterização ou a denominação de influenciador. Que tipo de influência esse personagem está difundindo nas redes sociais, né? Mas, infelizmente, Fabíola, estamos vivendo hoje tempos estranhos, né? Tempos em que as pessoas se permitem desperdiçar o tempo nas redes, submetendo-se à influência desse tipo de personagem. Como disse, a má influência pode ser ideológica, pode ser criminosa aqui, como nesse caso específico, né? De uma influência que difunde uma teoria de agressão às mulheres, né? Então, não cabe senão tratar o personagem como criminoso, enquadrá-lo para que as pessoas que o acompanham nas redes sociais percebam que esse tipo de lero-lero não está livre de punição no Brasil. Há leis no país. E seria razoável que o comportamento do personagem desaconselhasse a sua audiência nas redes sociais. Mas o triste é perceber, Fabíola, que isso não vai acontecer. Porque exemplo desse, há outros, né? Então, resta tratá-los, enquadrá-los segundo os rigores da lei e torcer para que as pessoas tenham lucidez, né, para acompanhar ou se submeter à influência de quem difunde boa influência. Isso daqui é triste perceber que esse tipo de mensagem é
produtividade no país, Fabiola. É muito triste, e é por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. Tem gente que se incomoda quando a gente entra com esse assunto, mas a gente tem que falar e a gente tem que ajudar as mulheres que passam por isso. Briga entre homem e mulher tem que meter a colher, né? A gente tem que meter a colher, a gente tem que falar isso, a gente está aprendendo isso, a gente aprendeu o contrário. E estender a mão e ajudar uma mulher que está passando por isso. Tem gente que julga a mulher, então por que foi namorar o cara? Nada a ver pensar dessa maneira, né? Não é por aí. É proteger as mulheres que são vítimas dentro ou fora de um casamento, que são obrigadas a fazer uma relação. Isso é estupro, tem que ser julgado dessa maneira, tem que ser condenado dessa maneira. E isso é muito triste. Lembrando sempre, eu gosto de lembrar, a gente tem aqui o Universa no UOL. Entra lá no Universa, lá você tem rede de apoio, você pode pedir ajuda, tem rede de juristas gratuitas, você tem rede de psicólogas, porque a pessoa precisa de várias assistências e é importante a gente saber que existe esse espaço e muita ajuda à mulher. Bom, 11h40. Aquele outro caso também, né, Qual? Fabiola? Aquele outro caso é muito impressionante, a atrocidade daquele personagem que arrastou a mulher embaixo do carro. Não faz lembrar um caso que aconteceu em 2007 no Brasil. Era um menino chamado João Hélio. A mãe dele foi assaltada. Estavam a mãe, uma filha e esse menino na ocasião. Os assaltantes realizaram ali o assalto. A mulher saiu do carro, conseguiu tirar a filha, mas ficou o filho, não conseguiu, a mãe não conseguiu desatar o cinto de segurança. E saíram os assaltantes arrastando esse menino pelas ruas do Rio de Janeiro durante 10 minutos, 7 quilômetros, e o menino morreu. Houve grande indignação na época, discutiu-se enormemente, porque havia um menor envolvido entre os assaltantes, havia um menor, discutiu-se a redução da maioridade penal e tal. Houve grande indignação. Este caso é tão grave quanto esse outro, merece idêntica indignação, e é preciso que essas coisas, Fabiola, elas sejam... Imagine um homem, porque a mulher não quer mais ou não deseja mais se relacionar com ele, simplesmente atropela e acha que pode sair arrastando a mulher pelas ruas. E a mulher agora está com as pernas amputadas, então está com uma marca que vai acompanhá-la pelo resto da vida, afora o fato de que o maluco está aí, o criminoso está aí. Foi ferido pela polícia, mas está aí, está vivo. Então essa mulher vai agora viver atormentada pelo resto da vida. Então os criminosos, esses que mataram o menino João Hélio, eles foram condenados a penas que variaram ali entre 39 e 45 anos de reclusão. Ninguém fica tanto tempo na cadeia, sabemos, no Brasil. Há um sistema de progressão do regime, mas penas idênticas ou até mais severas devem ser aplicadas contra esse personagem, né, que é um criminoso hediondo mesmo. Tem que ser tratado com o maior rigor, Fabiola.